Diz assim, ó: e os filhos de Efraim, Sutela, seu filho Bered, seu filho Taate, seu filho Elada, seu filho Taate, seu filho Zabade, ótimos nomes para colocar em criança, e seu filho Sutela, Ezer e Elade, e os homens de Gate. Aí vamos lá, até aqui. E os homens de Gate, naturais da terra, os mataram, porque desceram para tomar os seus gados. Por isso, Efraim, seu pai, por muitos dias o chorou. E vieram seus irmãos para o consolar. Depois, coabitou com sua mulher, e ela concebeu, e teve um filho. E ele chamou seu nome Beerias, porque ia mal na sua casa. E a sua filha Seerá, que edificou a Bet-Horon, a baixa e a alta, como também Uzen-Seerá. E foi seu filho Refá, Rezef, de quem foi filho Tela, de quem foi filho Taã, de quem foi filho Ladã, de quem foi filho Amiúde, de quem foi filho Elisama, de quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. Antes de você desanimar, antes que a guerra comece, ok? Fala com seu irmão, você vai melhorar. Fala para 3 irmãos aí, vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar. Tem gente que já está querendo jogar a toalha. Pastor, pelo amor de Deus, eu não entendi, foi nada, não é? Você imagina, irmão, como é que isso aqui é legal, isso aqui, ler 6 horas da manhã, esse monte de nome. Mas, de vez em quando, né, o Espírito Santo traz iluminação. Eu quero incentivar a todos vocês aqui, principalmente pastores, discipuladores, pessoal que ministra a palavra, não fujam dos textos complexos na Bíblia. Tudo na Bíblia tem um porquê. Tudo na Bíblia tem um porquê. Tudo na Bíblia tem um porquê. Nada na Bíblia é por acaso, ok? Por exemplo, deixa eu te dar um exemplo clássico aqui. Quando Deus destruiu o mundo com o dilúvio, Deus fez um pacto com Noé, de que não destruiria o mundo novamente com o dilúvio, certo? Com água. E qual foi o sinal que Deus colocou para que ele se lembrasse para não destruir a terra com chuva? Qual foi o quê? Um arco-íris, um arco, porque na Bíblia não diz lá arco-íris, diz que colocou no céu o arco. O que é arco no hebraico? Keshet. Keshet é arco e flecha, é arco e flecha. Então, na verdade, Deus estava. Por que ele colocou o arco? Aí você fala assim, porque é bonito, porque o raio do sol passa na gota d'água e faz o efeito do prisma e aparece, não é isso? Mas tem um sentido teológico de que, quando ele coloca o arco no céu, ele está tentando dizer para a humanidade: nós estávamos em guerra e agora eu coloquei meu arco na parede para não guerrear mais com vocês. Só que minha casa, a parede é o céu. Entende? Entende como tudo na Bíblia tem um porquê? Tudo na Bíblia tem um porquê de estar ali, naquele lugar, naquele determinado momento. Crônicas tem um aspecto muito importante. Essas genealogias que você lê, quando você lê, elas tinham o objetivo de provar que a pessoa fazia parte da nação israelita. Lembre-se que quando Crônicas está sendo escrita, eles voltaram do cativeiro babilônico medo-persa, depois de 70 anos, ok? Aonde Jerusalém tinha sido destruída, e eles recebem agora uma ordem de voltar para casa. Então, quem vai voltar para casa? Quem vai voltar para casa são os israelitas. Quem são os israelitas? É quem consegue provar por genealogia que faz parte da nação, ok? Então, dentro dessa genealogia, nós precisamos compreender isso. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, sim ou não? Diga sim. Oh, pelo amor de Deus, mas fala com força assim. A Bíblia é a palavra de Deus? Sim. Mas a Bíblia, ela é uma obra literária. Vocês precisam entender isso. A Bíblia, ela é uma obra literária. Tem alguém aqui escrevendo ela como livro. Quando eu falo escrevendo como livro, eles a escrevem de acordo com os costumes que eles tinham na época.
Ok? Quer ver só? Deixa eu mostrar para você, porque eu acho que isso aqui é importante. Quem vem terça-feira quer alguma coisa diferente, né, irmão? Então, abra sua Bíblia, 2 Samuel. 2 Samuel. Capítulo de número 20. Que isso, irmão? A partir do versículo 21. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Tá. Para vocês entenderem o que eu quero falar com vocês, olha só. Olha o capítulo 23. A epígrafe do capítulo 23 aí na sua Bíblia. Olha aí, 2 Samuel, capítulo número 23. Qual é a epígrafe aí do capítulo 23? Aquele textozinho em cima do número. O que está escrito aí? As últimas palavras de... Então, qual seria o correto? Então, se as últimas palavras de Davi, o livro está falando de Davi, o que deveria acontecer? O livro deveria acabar aonde? Nas últimas palavras. Aí você vai ver que vai ter assim, ó, os 37 poderosos de Davi, a partir do versículo 8. Depois você vai ter, no capítulo 24, a enumeração do povo, a era de Araúna, ok? Então você tem, escuta isso aqui. Cântico de Davi, vamos lá. Você tem Cântico de Davi, você tem Valente de Davi, e você tem a passagem de oferta, ok? Olha só. Vamos lá? Cadê Anderson? Pegou? Ó. Cântico de Davi, Valente de Davi, passagem com oferta. Agora vamos retroceder. Retrocede agora. O capítulo 22, Cântico de Davi. Capítulo 21, Valente de Davi. O início do capítulo 21, oferta para poder determinar a fome. Então, na verdade, isso aqui está assim, ó. Isso aqui está assim. Isso aqui é uma página, ó, uma página. Oferta, cântico, oferta, valente e cântico. Aí vem a outra página. Cântico, valente, oferta. Elas fazem assim, ó. Ela está colada assim. É como, entendeu? O autor fez isso de propósito. Tudo na Bíblia tem um porquê. Não fuja dos pontos que você acha difícil, não fuja deles. Peça iluminação ao Espírito Santo, ok? Fuja da IA, inteligência artificial. Então procure a inteligência do céu ao invés de AA, ok? E que você vai ver que tem um porquê disso estar aqui. Então, o autor, quando ele está escrevendo crônicas, ok? Vamos voltar para crônicas. Ele tem um porquê. Por exemplo, alguns de vocês, eu preguei da outra vez, mas a maioria não vai lembrar. Olha só, 1 Crônicas, capítulo número 4, aí o pessoal da mídia me ajuda aí, por favor. 1 Crônicas 4:10. 1 Crônicas 4:10. Olha isso aí. Acho que a maioria já viu isso aí, já leu algum livro sobre isso. Porque Jabes invocou o nome de Deus de Israel, dizendo: se me abençoares de muitíssimo, os meus termos ampliares e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido, e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Isso aqui é uma oração no meio de uma genealogia. Não existe nada de Jabes na Bíblia, nem antes nem depois, mas só tem uma oração que Deus respondeu. O que tem de mais nessa oração para ela estar na Bíblia? Tem alguma coisa extraordinária nessa oração? Aí o pessoal vai pregar, vai escrever livro. Qual é o objetivo dessa oração está aqui? Esse objetivo é que quando o autor de crônicas está escrevendo, ele está escrevendo para um povo sem esperança. Então ele está soltando, no meio das genealogias, ele está soltando pontos, dizendo assim: Deus ainda responde orações pessoais. Ele queria que as pessoas, quando lessem esses pontos, ok? Está lá no capítulo 5, está no capítulo 32, ele quer que as pessoas, quando lessem, elas tivessem inspiração. Continue orando.
Deus não responde só a oração de Davi, Deus não responde só a oração de rei, Deus responde a oração daqueles que clamam a Ele. Essa é uma boa palavra, você podia levantar a mão e dizer glória a Deus. Ok? Então tudo tem um porquê, certo? E às vezes, não vou dizer sempre, o Espírito Santo traz alguma coisa que você fala assim, como que pode isso aqui estar escondido dentro de um texto? É claro que vocês, ao lerem o texto que nós usamos aqui como texto base, é um texto muito complicado. Quem concorda que é meio complicado esse texto? Quem concorda? Quem concorda comigo? Não, me ajuda, irmão, só para eu convencer. Quem concorda que é meio complicado? Filho de Efraim, Sutela, ou Sutelar, Berete, seu filho Taate, seu filho Elada, seu filho Taate. Eu fico pensando o que está passando na cabeça de Edson de Glaucio agora. E seu filho Zabade, seu filho Sutela, Iesa e Elade. Né, com as tiradas que Edson de vez em quando tira, não é verdade? Aí você fala assim, o que esse texto tem? O que isso aqui tem para a minha vida? Isso aqui, irmão, tem uma lição aqui gigantesca, que mexeu profundamente nas minhas estruturas esse texto. Você fala assim, sério, pastor? Fala assim, sério, pastor? Sério, pastor? Mexeu profundamente comigo esse texto. Por quê? Esse texto, até o versículo 27, ele vai trazer destaque para duas personagens. Então vamos lá, as meninas que gostam de anotar. Esse texto está trazendo destaque para duas personagens, porque mesmo o masculino se chama no feminino, personagem, a personagem, duas personagens. Primeira personagem, Efraim, anote aí, primeira personagem, Efraim. Segunda personagem, o nome é engraçado, mas é esse mesmo, Seerá. Vamos lá, vai ter S-E-E-R-A, Seerá. Seerá, ok? Primeiro personagem, Efraim. Segundo personagem, Seerá. Vamos tratar os dois personagens têm lição para a minha vida. Uma, o que eu não devo fazer, e outro, o que eu devo fazer. Porque quando você começar, tem duas coisas para falar, uma ruim e uma boa, você começa falando pelo quê? Pela ruim, porque a última impressão é que fica, certo? Então, o autor começa a contar a história ruim, para depois contar a boa. Então, vamos lá. Quem é Efraim? Para aqueles que não estão habituados, Efraim é um dos filhos de José, ok? É o segundo filho de José, que vai entrar na nomeação das tribos de Israel, tá bom? Ele vai entrar na nomeação das tribos de Israel. Vai sair José sai do circuito, ok? Ele é retirado do nome das 12 tribos e é inserido o nome de Manassés e Efraim. Por quê? A tribo de Levi não tem território. Então entra na composição das 12 tribos Manassés e Efraim. Quem são os filhos de José? Manassés e Efraim. Manassés e Efraim. Então o que acontece? Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 48, Gênesis 48, versículo 11, e eu vou citar só alguns versículos, porque senão vai ficar muito extenso, nós vamos gastar muito tempo. Gênesis, acharam Gênesis? Gênesis 48, 11, diz assim, e Israel disse a José, Jacó, tá? E Jacó disse a José, eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver também a tua descendência. Ou seja, Deus fez, coloca aí, anota aí, Tamara, anota aí debaixo desse texto aí, coloca assim, Deus faz mais que pedimos ou pensamos. Olha o que Jacó está dizendo, eu achava que eu nunca fosse ver teu rosto, mas agora eu não vi só teu rosto, estou vendo teus filhos. Ou seja, eu achava que eu gostaria de ver pelo menos o teu, agora estou vendo dos meus netos. Ou seja, Deus faz mais do que você pensa ou que você pede. Ok? Aí ele vai continuar dizendo, então José os tirou do joelho de seu pai e inclinou a sua face à terra. E tomou José a ambos, a Efraim a sua mão direita
e a esquerda de Israel, e Manassés na sua mão esquerda, a direita de Israel. Então, isso aqui é uma linguagem, ok? É uma linguagem judaica. Então, ele está tentando me explicar e acaba que ele complica mais. O que ele está dizendo? Ele pegou o primogênito na mão direita e o caçula na mão esquerda, beleza? O primogênito na direita, o caçula na esquerda. Então, ele queria que Jacó fizesse isso aqui. Aí, Jacó, que está com um problema de visão, porque ele está na beira da morte, mas Israel estendeu a sua mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, tirou do primogênito e botou no segundo, que era o menor, e a sua mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos propositadamente, não obstante Manassés ser o primeiro. E abençoou José e disse: o Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo mal, abençoe esses rapazes e seja chamado neles o meu nome. Eita maravilha! E o nome de meus pais Abraão e Isaque. Oh Jesus, a bênção de paz, oh meu pai. E multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Vendo, pois, José que seu pai punha a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos e tomou a mão de seu pai para transpor de sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: não assim, pai, não assim, parece até o falando do papai, não assim, pai, porque este é o primogênito, põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Ou seja, o senhor não sabe o que o senhor está fazendo um troço errado, pai. Aí Jacó vai falar: mas seu pai recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Também ele será um povo, também ele será grande, contudo, o irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: em ti abençoará Israel, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés, e pôs a Efraim diante de Manassés. Então, Jacó propositadamente vai dizer que Efraim tem bênção de primogenitura mesmo sendo menor. Porque, biblicamente falando, vários personagens bíblicos não eram os primeiros, mas receberam a bênção da primogenitura. Porque Deus não obedece à ordem genealógica, mas Deus obedece aquilo que Ele determinou. Se você estava no final da fila, Ele puxa você para frente, meu filho. Moisés é caçula e teve a bênção da primogenitura. Jacó era caçula, bênção da primogenitura. Davi, caçula, tem bênção da primogenitura. Salomão, caçula, tem bênção da primogenitura. E Efraim, caçula, tem bênção da primogenitura. Então, veja só, quando esse menino nasce, José tinha acabado de sair da cadeia. José saiu da cadeia, ok? Foi para o palácio, chegou lá, ele teve seu nome trocado para Safenate Paneá, Salvador do mundo, e vai casar-se com a filha de um sacerdote. Como é que é o nome da mulher? Azenate. Quando nasce o primeiro filho, o cara está vindo de 13 anos de cadeia. Quando nasce o primeiro filho, ele me mostra o que eu devo fazer no meu coração quando eu quero prosseguir minha vida. Ele olha para a criança e fala assim: o nome dessa criança é Manassés. Deus me fez esquecer da minha aflição que eu tive na casa do meu pai. Ou seja, eu não vou parar na estrada por causa de coisas que me aconteceram atrás. Ah, perdão, Wagner. Tainã botou... Está lá, Tainã? Está com o Wagner a arte o tema da mensagem? Está lá? Bota lá, Wagner. Bota lá, por favor. Eu me perdoa. Superando traumas e seguindo em frente, dentro de Crônicas. E aí, ele está dizendo assim: eu não vou ficar parado, vamos embora. O nome do garoto é Manassés. Ele fez as coisinhas com a mulher dele, nasceu o segundo. Aí o que ele fez lá? Qual que é? Botou o nome do garoto? Efraim. O que ele disse? Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Aonde não era para dar certo, Deus me fez dar certo. Aonde tinha tudo para dar errado, Deus fez dar certo. Então, Efraim nasceu sob o estigma de dar certo na vida.
Efraim nasceu na terra com o estigma: vai dar certo, vai funcionar, aleluia, as improbabilidades não vão me parar. Então, no dicionário Strong's significa, o Strong's diz que Efraim significa duplamente frutífero. Ou seja, esse é o cara, irmão. Esse aqui é o cara que nasceu para dar certo. Moisés abençoou a casa de José e as tribos de Manassés e Efraim. Mas diz que Efraim, olha isso, olha que coisa linda esse texto. Lá em Deuteronômio, capítulo 33, 16 e 17, não precisa abrir só para poder ganhar tempo. Moisés, quando abençoou a casa de José e as tribos de Manassés e Efraim, ele diz que Efraim tem 10 milhares, Manassés tem milhares. Isso aqui é uma maneira de falar, tá? Ele está dizendo, esse aqui é 10 vezes melhor do que esse. É essa declaração que mexe com o coração de Saul quando as mulheres cantam depois da vitória de Davi. As mulheres botaram Davi na prova, né? Ok? Elas com tamborim tocando disseram: Saul matou milhares, mas Davi a 10 milhares. Saul falou assim, veja o texto diz assim, ele falou assim: como pode? Para mim me deram milhares, para ele 10 milhares, o que falta agora? Só o trono agora. Porque essa palavra, essa frase, é uma declaração de que esse aqui tem algo superior do que esse aqui. Já é muito bom ser frutífero, mas esse aqui é duplamente frutífero. Amém ou não, meu irmão? E será que alguém aqui nessa noite recebe a bênção da porção dobrada de frutificação aqui hoje? Essas palavras aqui, essas palavras dos pais, essas profecias paternas, elas vão guiar essas nações para sempre. Isso aqui, meu Deus, isso aqui não é coisa, não é obra de acaso. Isso aqui é para nortear aquele povo. Tipo, por que nós dissemos que Jesus é o leão da tribo de Judá? É por causa da palavra profética que Jacó profetiza sobre a tribo de Judá. E o cetro não se arredará de Judá. Ele é o leão de lá. Da mesma maneira, por que Jesus vai morar na Galileia? Jesus só vai morar na Galileia por causa da palavra profética dita a Zebulon e a Naftali. Que Zebulon é porto de mares, Mar da Galileia. E Naftali disse: tu é gazela solta que profere palavras formosas. O que é o profeta? É aquele que profere palavras. O que profere palavras e que é porto seguro. Por isso que ele foi morar ali. Para quê? Porque havia uma palavra que estava dando norte. Então, Efraim tem uma palavra que está norteando a sua vida. Vou dar certo. Vou repetir. Há uma promessa, há uma palavra empenhada que é de Jacó e de Moisés, que sobre Efraim, que vai dar certo. Oh, Jesus. Só que o cronista vai conversar com a gente. Vamos voltar para a crônica e vamos ver o que aconteceu, para ver se você vai continuar com essa empolgação toda. Aí vamos lá, olha o que ele fala, verso 21, e seu filho Zabade, seu filho Sutela, Iese e Elade, e os homens de Gade. Agora vamos lá, ponto vírgula, e os homens de Gate, você está lembradinho desse nome, Gate? Gate é a cidade de Golias. Gate é terra de gigantes. Então, os moradores, os homens de Gate, naturais da terra, os mataram. Todos esses nomes que eu li anteriormente foram mortos numa pancada só. Vou melhorar para poder dar mais efeito dramático. Sutela, vamos contar? Sutela, eu falo o nome e vocês contam, tá? Sutela,
Bered, Taate, Elada, Taate, Zabade, Sutela, Ezer, Elade. 9. 9 filhos acabaram sendo mortos pelos gigantes. 9 filhos morreram numa pancada. Agora o que o texto diz lá? Os mataram, porque desceram para tomar seu gado. Quem desceu para tomar o gado? Eles, os israelitas. A terra é minha, porque eu tenho uma palavra. Efraim está debaixo de uma promessa, vou dar certo, vai embora, vai nessa, que vocês vão tomar a terra. Só que quando eles descem para tomar a terra, os gatitas, ou os gigantes, ou os filisteus, vêm e pegam os 9 filhos de Efraim e mata todo mundo numa pancada só. A NVI, falei para vocês que vocês iam ficar tudo quietinho? A NVI diz assim: quando eles saíram para roubar o gado dos moradores dos arredores da terra. Então entenda uma coisa, o cronista não me diz o porquê que eles morreram, se eles estavam em pecado, se alguma coisa deu errado, se eles deixaram de fazer alguma coisa. Ele apenas quer relatar, deu errado. Vou repetir, ele apenas quis relatar o quê? Deu errado. E aí eu venho falar com vocês, o fato, o destaque do texto, não é o que deu de errado, mas o destaque do texto é como Efraim reagiu ao algo errado. Por quê? Todos nós corremos o risco de alguma coisa dar errada com nossos planos. Ninguém aqui tem garantia de que tudo vai funcionar da maneira que você quer. Você não teve e nunca ninguém terá o direito de escolher aonde nascer. Por quê? Por que eu sou filho da minha mãe? Eu conversei com uma pessoa um dia desse e ela falou para mim assim: pastor, minha mãe só me deu meu nome, não me deu mais nada. Esses dias nós estávamos conversando sobre a senhora aqui de Itaboraí. Teve um problema no casamento dela, nasceu uma criança no meio desse problema, do esposo e tal, que já faleceu e tal. A menina ia para a escola, no Alberto Torres, na época estudava com a gente. Brinquei muito com essa menina, na casa dos amigos. Ela roubava o suco e o lanche das crianças. E ninguém entendia porque ela tinha um lanche dela e por que ela roubava o suco das outras crianças. Ela falava assim: é porque o meu está ruim. E as pessoas falavam para ela, por que isso está errado e tal, até que uma professora falou assim: não está ruim. Quando foi beber, o suco dela não tinha açúcar, tinha sal, porque a mãe dela colocava sal no suco dela. Eu brinquei com essa menina muitas das vezes, porque nem sempre a vida vai te fazer boas surpresas, vaso. O inesperado acontece. Acidentes acontecem, vaso. E tem coisas que a gente não sabe explicar o porquê, vaso. Eu conversei com o Geraldo Guimarães, cantor, eu tive na mesa, eu e Kátia com ele na mesa. Nós tivemos não sei se o Kátia estava comigo nesse dia, lá em Petrópolis, na igreja de Gerson. E eu perguntei para Geraldo passou 52 dias em coma, foi entubado 2 vezes. E voltou da mansão dos mortos para cá. E aí eu perguntei para ele: cara, por que Deus te trouxe de volta? Ele falou assim: pastor, me faça a pergunta até hoje, o porquê que ele me trouxe de volta. Tanta gente morreu, mas eu não morri. Porque nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente quer. Tem um pastor conhecido nosso, que ele mora aqui em São Gonçalo, cara. Não mora em São Gonçalo, não, ele mora em Itaboraí. A igreja dele era em São Gonçalo, ele agora já foi jubilado. A filha dele teve um câncer raríssimo. E ele orou, a igreja intercedeu, Jesus não curou. A menina morreu, foi embora.
Passou o sepultamento da criança, eles ainda de luta, aparece um cara na igreja, novo convertido, com o mesmo câncer que a filha dele morreu. Ele orou pelo cara e Jesus curou o cara. Jesus curou o cara, mas não curou a filha dele. Por quê? Porque problemas não dão em pedra. Escute isso. Eu sempre espero o melhor, mas me preparo para o pior. Ok? Tem um filme profético. Ok? Game of Thrones. Um bom rei faz de tudo para evitar a guerra, mas sempre está pronto caso ela aconteça. Ned Stark. Entende isso? Um bom rei. Não. Esse é Príncipe da Pérsia. Príncipe da Pérsia. Estou falando do filme profético errado. Príncipe da Pérsia. Ok? Um bom rei sempre vai evitar a guerra. Sempre. Mas ele sempre estará pronto caso a guerra venha acontecer. Então, na verdade, eu e você precisamos entender que problemas acontecem na minha vida e na sua. Problemas acontecem no casamento, deslizes acontecem, filhos tomam caminhos que eu não gostaria que eles tomassem, portas se fecham, Satanás se levanta, reveses acontecem. Porque o mundo do Instagram e da rede social, todo mundo é feliz e todo mundo tem sucesso. Você não vai ver a pessoa colocando no Instagram a foto complicada dela. O mundo do Instagram, cara, tudo é perfeito, Vaz. Tu bota o filtro, tu coloca a coisa certa, entendeu? Tu coloca na angulação correta. Meu irmão, se você está acima do peso, nunca tira foto assim na ponta da fileira, com um passo à frente, você sempre fica maior. Se você está acima do peso, dá um passo atrás, cara. Sério, dá um passo atrás, que é ângulo, é questão de ângulo, Vaso. Para que você vai jogar contra você? Fala para o seu irmão, para que você vai jogar contra você, Vaso? Pelo amor de Deus, é uma coisa. Para que você vai postar essa foto todo escabelado, maluco, todo escabelado, todo feio? Escolhe uma coisa melhor. O mundo do Instagram, todo mundo é feliz, meu irmão. O Instagram é meu, a foto eu boto qual que eu quero, Mas a verdade, por trás dessas fotos, todo mundo é contente? Por trás dessas fotos, todo mundo vence 24 horas? E o mesmo Jesus disse, no mundo tereis... Abra sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo 1 e 2. Vamos embora, é Bíblia, irmão. Hoje não tem conversa não, é Bíblia. Vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 e 2. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. Olha o que Paulo vai dizer. Mas mesmo depois de termos antes padecido e sido insultados em Filipe, como bem sabeis, lá, o carcereiro de Filipe, aonde ele foi jogado, ele foi... Tomaram uma coça, depois tiraram a roupa, jogaram ele lá no cárcere interior, que ele cantaram e as cadeias se abriram. Essa passagem aí, É isso que ele está falando. Depois de apanhar daquela maneira, de ser jogado no cárcere interior, tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o evangelho de Deus com grande combate. Ele está dizendo, deu errado, sofremos, mas nós superamos. Oh, glória! Vou repetir, deu errado, sofremos, mas superamos. Vou repetir até alguém se manifestar. Deu errado, sofri, mas sobrevivi e continuamos, Nós precisamos nos preparar para os reversos. 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo 8, se você acha que esse texto aí está muito suave ainda. Vamos lá. 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo número 8. Vamos? Olha lá. O qual vos confirmará também até o fim. Não, segunda. É segunda. Vê se não é segunda. Isso. Ninguém fala para ela não. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a nossa tribulação que nos sobreveio na Ásia. Turquia, isso aqui é na Turquia.
pois que fomos sobremaneiras agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. É Paulo que está dizendo. Ele falou assim, gente, o negócio ficou tão feio, que eu falei assim, agora não tem mais volta. Porque tem coisa, irmão, que dá errado o vaso. Tati, aproveita que ele está dormindo. Você se lembra do acidente? Aonde você estava, o que você estava exatamente fazendo na hora do acidente? Cozinhando. E como é que isso aconteceu? Querendo mais. Certo? Só que não era a comida, era a frigideira cheia de óleo, e o óleo veio todo sobre ele. Aí você fala assim, o anjo não estava lá para guardar? Entende? Porque nem sempre Deus te livra da cova, mas na cova. Nem sempre Ele te livra da fornalha, mas na fornalha. Entende? É nessas dores, nessas lutas, nessas adversidades, é que nós vamos mostrar quem nós somos. Qual é a diferença da barata para a azeitona? Todas as duas são esmagadas. A diferença é o que sai de uma e o que sai de outra. Aperte barata e todo mundo tem nojo do que sai. Aperta a azeitona, todo mundo quer e paga o que sai dali. Eu pergunto a você, o que você é? O que sai de você quando você é exprimido? O que sai de você quando a coisa dá errada? O que sai de você quando Deus não diz sim para você? Veja, Zezé está pulando num pé só. Eu falei para ela, faz o cabelo, penteia esse cabelo bem penteado, porque você vai tirar foto pro passaporte. Aí expliquei para ela, agora quando você vai passar no internacional, não tem esse negócio de ficar lá entrevistando, mostrar pro cara, não. Você pega, isso vai acontecer com vocês, amém, irmão? Você pega o passaporte, você coloca lá no scanner, e aí você olha para a televisão, e aí vai dizer lá, a foto com aquela pessoa que está aqui. Você todo bonito que é, no dia da foto, você não penteia cabelo, briga com o marido, vai tirar foto, não vai identificar. Então, naquela, a hora que você vai viajar para o exterior, você vai estar o quê? Como? Feliz ou triste, gente? Você vai ficar feliz ou triste de Alan ficar aqui, você ir? Então você vai estar feliz de ir, de viajar. Então a foto tem que estar o quê? Contente, uai, só. Mas entendam bem uma coisa. Vamos lá. Mas às vezes, você vê, deu certo para ela ir. E tem outros que gostariam tanto de ir e não vão poder. Entende? Como que eu lido com isso? O sim de lá com o não daqui. Que eu tenho um Deus que é soberano para decidir sim ou não. Independente do que Ele disser, Ele será Deus. Ele continuará sendo Deus. Oh glória, aleluia. Amém ou não amém, irmãos? Agora vamos lá, verso 22, vamos embora. Verso 22 desse texto vai dizer assim. Seus irmãos vieram consolá-lo. Uau! Ou seja, o pessoal soube da desgraça e veio gente para consolar. E eu quero declarar sobre a minha vida, não sei se vai ser para mais alguém aqui, aleluia. Deus sempre envia ajuda, irmão. Deus sempre envia ajuda. Deus sempre envia alguém para nos ajudar, irmão. De perto ou de longe, Deus sempre envia alguém para nos ajudar. Oh, glória! Jó 42:11. Jó 42:11. Jó 42:11. Então vieram a eles todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, e cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. Louvado é o nome de Jesus. Aqui não tinha cura ainda, aqui não tinha sarado as feridas, ele estava com feridas,
mas seus amigos, seus parentes vieram comer pão com ele para declarar: vai passar essa tempestade, vai passar essa dor. Eu quero declarar sobre alguém aqui nessa noite: vai passar essa dor, vai passar esse mal. Lucas 22, 41, 43, e apartou-se dele cerca de um tiro de pedra. Falou assim: deixa esses caras aqui, porque eu pedi para eles para me ajudar para orar. O couro está comendo, o negócio está feio, gota de sangue escorrendo, o suor se tornou gota de sangue, a pressão danada, vocês não podem nem orar comigo 1 hora, pelo menos, meus amigos. Aí diz o texto que ele falou assim: não tem jeito, esses caras não aguentam. Ele falou assim: estou sozinho agora. Mas enquanto ele achava, o Lucas escreve isso, não estou dizendo que ele achava, enquanto nós achávamos que nesse tiro de pedra, ele iria sozinho para o canto orar, enquanto amigos não oram, anjo desce para consolar. Oh glória, Deus vai enviar um anjo. Se a ajuda da terra te for negada, Deus envia ajuda do céu, irmão. Se a ajuda da terra não vier, Deus envia ajuda do céu. Quem está comigo, pelo amor de Deus, levante essa mão e faz alguma coisa aí, vaso. Mas você sabe o que eu vejo nesse texto? Vamos embora, vamos continuar. Verso 22. Por isso Efraim, olha só, os mataram porque desceram para tomar seus gados. E por isso Efraim, seu pai, por muitos dias o chorou. Ou seja, ele chorou muito, ele passou muito tempo chorando. Ele prolongou a dor. Ele quis beber da dor. Ele não quis deixar a dor embora. No meu tempo de garoto, tinha um chiclete chamado azedinho doce. Quem lembra desse chiclete aí? Só os velhos. Azedinho doce, você começava a comer, ele era doce, daqui a pouco ele azedava. Ali aonde assolava, vou contar as histórias antigas de coroa. Aonde o assolar, não tem onde assolar? Ali tinha um depósito de doce, aquilo era o paraíso, cara. Foi o primeiro depósito de doce que teve em Itaboraí, foi ali. Ali vendia splash, um chiclete grandão, maluco, pensa num treco bom pra caramba, pirulito do Zorro, vaso, doce de leite de saquinho, maluco, aquilo era bom demais, bala de leite Kids, a melhor coisa não há. Soft, olha lá, soft mata, né? Soft era o terror das mães, né? Ai não, aí é velha demais. Aí já, né? Aí dor de abóbora, aí aquele que o coração, né? Pelo amor de Deus, né? Pelo visto aqui ninguém nunca pegou doce em saquinho, né, irmão? Então vamos lá, vamos voltar para o assunto, Mas tinha esse tal desse chiclete. Você começava doce, mas depois ele ficava azedo, que ele doía o maxilar, assim, você ficava assim, mas cadê que você jogava fora? Porque aquele azedinho que doía, assim, chegava daquele negócio aqui, ó, na mandíbula, assim, você... Aí você está rindo, mas tem muitas pessoas que gostam de sentir a dor e não querem a deixar embora. Escuta, colocar Moisés no cesto não é duvidar de Deus, mas dizer para Deus: na minha mão ele morre, mas na tua algo ainda pode acontecer. Talvez seja a tua hora de colocar o teu Moisés no cesto e liberar, vaso. Certo? Você já pensou? Satanás dá uns contragolpes nas pessoas, coloca umas coisas na cabeça das pessoas. Por quê? Por quê? Por que que eu não estava ali para livrar? Por que que eu não prestei mais atenção? Por quê, meu irmão? Porque fatalidade acontece, vaso.
Fatalidade acontece. Nem tudo dá para explicar, vaso. Nem tudo consegue se explicar. Aí, quando eu leio esse texto, ele chorou muito. Vieram seus irmãos para consolar. Opa, acabou. Fala assim, acabou, irmão. Fala assim, acabou. Mas olha o que o texto fala assim. Acabou. Então, consolou ele. Não é não, Marcelo? Aí, tipo assim, vamos fazer assim. Deixa eu encenar aqui. Eu sou Efraim agora. Cabelão comprido, barbão. Então, vamos lá. Vocês estão certos. Tipo vocês aí, você fala assim, ô Efraim, para de chorar, fala vocês aí, vocês, os pastores aí, fala aí. Fala mais. Poxa, é verdade, vocês estão certos. Chega. Ô pastora Cátia, hoje tem. Vamos lá de novo. Já teve 9 filhos, vamos lá. E aí o texto fala que ele coabita com ela depois de ter 9 filhos, fora as filhas. O que acontece? Já pensou, Cátia com 54 anos grávida? Bingo! Cátia está grávida. Cátia chegou a ficar branca. Não! Bingo! Aí você fala assim, uau! A vida voltou, porque Deus levou 9 e agora Deus trouxe mais um. Aleluia, diga aleluia, irmão. Não, peraí. Deus trouxe um outro filho, diga aleluia, irmão. Aí o texto diz assim, e ele chamou seu nome Beerias, porque tinha ocorrido o mal na sua casa. Ele já tinha sido consolado, Deus deu um novo filho, mas na hora que a criança nasceu, ele não conseguiu deixar a dor para trás, e aí ele vai colocar o nome do seu filho de Beerias, que significa causa de dor, infelicidade e miséria. Toda vez que eu olho para o garoto, eu lembro que teve dor na minha casa, infelicidade e miséria. Ele quis perpetuar a sua dor, ele quer continuar sofrendo. É mulher que foi traída e disse que vai continuar casada, mas não quer liberar o perdão, e toda hora joga na cara do marido o que aconteceu. É a tragédia, é o negócio que vocês dois disseram sim para fazer um investimento do dinheiro, mas na hora da briga o que você faz? Você lembra do dinheiro que perdeu, ou seja, você quer ficar preso na dor e no passado. Ele quer perpetuar a dor através do filho. Ele quer do ato de algo novo, ele quer continuar sofrendo, ele quer sofrer dia após dia, dia após dia, dia após dia, mas eu vim dizer para vocês hoje em nome de Jesus, essa dor acaba hoje pelo poder do teu nome, no poder do nome de Jesus. Quem está comigo levanta a mão e diga amém, irmão. Eu vejo isso na Bíblia, isso é mais sério do que a gente imagina. A nora de Eli, em 1 Samuel 4, não precisa abrir para a gente ganhar tempo, quando ela sabe que os 2 filhos de Eli, Ofni e Finés, morreram, que um deles era marido dela, Eli, ao saber da notícia, era gordo, caiu para trás, quebrou o pescoço, morreu, ela tem a luz, dá dores de parto e traz a luz a uma criança. Quando a criança dá a luz, quando a criança nasce, ela olha para a criança e fala, Icabod. A gente fala assim, Icabod, né? Mas no hebraico não quer dizer, não é Icavod, é Icavod. Então, por quê? Porque Icabod significa sem glória. O significado não é ir embora, é sem. Está dizendo, não tem glória. Aí vai se declarar, foi-se a glória de Israel. Então todo mundo, quando olha aquela criança,
que a criança tem a ver? Todo mundo que olha para aquela criança lembra, desgraça, 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 desgraça. Por quê? Porque a mulher não permitia que a dor fosse embora. Para de querer ficar citando o nome dos teus inimigos. Para de citar o nome daqueles que te machucaram. Porque a alegria dos teus adversários é fazer você sempre se lembrar deles. Pelo amor de Jesus, o mal já passou, o inverno já passou, as rolas se ouvem cantar no campo, a primavera chegou na sua vida em nome de Jesus. Mas em Gênesis capítulo 35, versículo 17 e 19, eu vejo que tem uma mulher que quer fazer a mesma coisa. Quem é? Raquel. Raquel fez uma das maiores lambanças que uma mulher pode ter feito na Bíblia. É Raquel. Eu adorei uma mensagem que Kátia pregou sobre Mical. Eu adorei e vi que Deus falou realmente com ela por causa do seriado que eu vi na televisão. Que no seriado, Mical era uma mulher maravilhosa. E por causa dos acontecimentos que ela ficou amarga. É o que Kátia pregou. Muitas pessoas pintam Raquel como uma mulher maravilhosa. E na verdade, Raquel era carne de pescoço. Porque ela ora, ela era estéril, ela ora e Deus cura. Aí ela tem quem? José. Quando ela rouba os terafins do pai dela, de Labão, ela fala assim, ferrou, ele vai vir e vai achar. Ela pega o ídolo, coloca na bagagem e senta em cima da bagagem. Aí olha o que ela fala, irmão, não fala besteira, não joga a conversa fora. Ela chega para o pai dela e fala assim, ela pega o ídolo, o crime e joga debaixo dela. E fala assim, me perdoa por eu não poder levantar porque eu estou nos dias de costume. Ou seja, me perdoe porque a bênção que Deus me deu está servindo para esconder a idolatria debaixo de mim. O que acontece? Ela engravida. Quando ela engravida, Deus cobra da besteira que ela fez da gravidez dela. E na hora do parto, ela sente, tem um problema, ferrou. Deu problema. Ela sentiu muita dor, a criança estava atravessada, alguma coisa aconteceu errado. E o texto vai dizer, é um erro, não é erro, é a maneira como o cara escreve. E ela morreu e deu o nome ao filho. Como é que ela morreu? Alguém morto pode dar nome, não é? Então ela morreu depois de dar o nome. Então quando ela está se esvaindo, ela falou assim, estou morrendo. Aí olhou para o garoto, e falou assim, o nome dele é, todo mundo para ouvir, Benoni. Aí você fala assim, o que tem a ver, pastor? Benoni significa B, de B, B é filho. Esse sufixo, esse prefixo hebraico é sempre filho, ok? Ben-Hadad, Benoni, Benjamim, como é que é o nome do cego? Ben e Bar. E aí ele fala assim, é Benoni, ele é o filho da minha dor. E, Jacó, na mesma hora, diz assim, não, é a mulher que eu amo, morreu no parto, mas o garoto não é Benoni, o garoto é Benjamim, filho da minha mão direita, filho da minha destra, filho poderoso, esse é filho poderoso, ele não vai trazer a estigma da dor da mãe dele não. Eita, naracantorebaraia-sé. Não permita que a tua família seja estigmatizada por causa de problema, mas hoje levante a sua mão, pelo amor de Deus, e declare no meio da família, a minha família é uma bênção, a minha casa é uma casa de bênção. Por que Jacó fez isso? Porque Raquel olha para o momento, Jacó olha para o futuro.
Josué, aleluia. Ela olha para o momento, mas Jacó olha para o futuro. Oh glória! A parte da tua dor está pedindo, olha para o momento, mas o Espírito Santo está te dizendo, olha para o futuro, porque tem vitória vindo para você, tem um futuro de bênção para você. Vou repetir isso aqui, a coisa vai mudar a teu favor, meu irmão. Meninas, cadê as meninas? Cadê as meninas? Ué, não tem meninas não? Cadê as velhas? Ué, cadê as meninas bonitas aí? Levanta a mão. Ei! Jó foi consolado pelos seus parentes e teve filhos e filhas. Ele teve de novo 7 filhos e 3 filhas. Então, irmão, depois da desgraceira, ele vai botar todo o nome, tudo que é desgraça, ele coloca nessa filha agora, não é isso? Mas quando nasce a primeira, e o redator do texto vai colocar assim, e as 3 que nasceram, não eram só 3, eram as mulheres mais bonitas da terra. Eu de vez em quando estou em casa, converso com o pessoal e falo assim, gente, tem umas meninas muito lindas aqui na igreja, não tem, cara? Você olha e você fala assim, gente, tem umas meninas aqui que só Jesus na causa. Tem ou não tem, vai? Umas meninas lindas. Você fala assim, umas princesas assim. Aí Jó, quando olhou para uma, falou assim, o nome dessa aqui é Jumima, ou Gemima, que significa pomba, carinhosa, gentil e quente. A segunda ele chama de Késia, que significa canela, aroma agradável e doçura. Depois de sofrer todos os ataques que a mulher dele amarga, ele falou assim, minha filha não vai parecer em nada com a minha mulher, minha filha será doce, agradável. Oh glória! E essa aqui, meninas, querem a PUC significa chifre negro. Você fala assim, entendi nada. Chifre negro ou chifre de pintura era uma espécie de estojo de maquiagem. O significado é recipiente de maquiagem. Era associado à beleza da menina. Ele disse assim, essa aqui é tão linda que ela parece que foi pintada à mão. Oh glória! Sabe por quê, irmão? A dor passou. A dor passou, oh glória, a dor passou. Tem um futuro novo chegando, irmão. Tem uma nova história sendo contada. Oh meu Deus do céu, tem uma nova história para ser escrita naquele lugar. Tem uma nova história para ser escrita naquela empresa. Tem uma nova história para ser escrita nesse ministério. Tem uma nova história para ser escrita em Itaboraí. Pedra bonita escondida nas águas. Aguenta aí, irmão, que eu estou no primeiro. Eu não terminei o primeiro personagem ainda. Vocês estão empolgados. Davi, depois que seu filho com Betseba morreu, lembra que ele dormiu com Betseba, matou o seu amigo, entendeu? Como fez aquela lambança toda. Nasceu uma criança. Qual o nome da criança que morreu? Você não sabe. Morreu a criança. Aí diz o texto que ele vai se consolar com quem? Com Betseba. Ele dorme de novo com ela. E diz o texto que ela engravida. Irmão, se fosse você, o primeiro filho com ela, Deus matou, e o segundo, o que vai acontecer com essa criança? Imagina o que passava na cabeça dele. Será que vai morrer? Será que não vai morrer? Será que vai morrer? Será que vai morrer? Ah, meu Deus do céu, ah, meu Deus do céu, você vai morrer ou não vai morrer? Vai morrer ou não vai morrer? Vai morrer. Aí ele tem uma célebre ideia, ele falou assim, não, eu vou profetizar. Eu vou profetizar o nome dessa criança. Oh Senhor Adonai, Adonai, aquele que ele chama do Senhor é meu pastor e nada me faltará. Adonai, o nome dele é Salomão. É Salomão.
filho da paz. Ele está dizendo: vamos parar de brigar, não briga comigo, para de me maltratar, me dê paz, porque eu preciso descansar, por favor, faz paz comigo, não mata esse. Aí Jeová fala assim: o nome não será Salomão, porque não estará estigmatizado com o seu problema. O nome do garoto eu o chamo de Gedidias, que é a soma de Javé com Davi, ou seja, Gedidias significa aquele que é amado por Deus. E Deus olhou o garoto e disse assim: quando você olhar esse rapaz, você vai ver a soma minha e sua nele, porque a dor passou, a desgraça passou, seu erro ficou para trás. Alguém está comigo aí, aleluia? A dor ficou para trás, oh glória. Pelo amor de Deus, quem pode levantar a mão aí e dar o melhor brado de glória dessa noite? O melhor brado de glória dessa noite. Mas a segunda personagem, pode continuar. A segunda personagem desse texto vai aparecer do nada. O redator da linhagem, da genealogia, que a gente foge, abaixa, que a gente foge, vai dizer assim, verso 24: e sua filha Será edificou a Bet-Horon, a baixa e a alta, como também Uzem Será. É filha de quem? É filha de Efraim. Ela é irmã de todo mundo que morreu. E ela olhou o pai dela tendo um outro irmãozinho e colocando o nome da desgraça. Ela olhou aquilo e ela disse assim: não, na minha casa não. Papai quis ir por esse caminho da dor, mas eu não. Eu vou abrir um novo caminho. Eu vou construir uma nova história. A minha casa será diferente dessa dor. Se papai quer parar no tempo, a linhagem não para. Oh glória, a linhagem não para, porque essa é uma mulher extraordinária, que mesmo em meio à sua dor, ela decide: eu vou fazer o que nenhuma mulher na Bíblia fez. Essa aqui não é de Provérbio 31, que costura, que cozinha, que faz isso, que faz aquilo. Essa aqui não. Essa aqui é quem? O que ela faz? Ela edifica 3 cidades. Essa aqui, meu irmão, essa aqui não é brinquedo não. Essa pega a espada, essa pega o porrete. Ela fala assim: vamos embora, vamos conquistar, vamos edificar. Quem? Meu filho aqui, meu filho ali, meu filho lá. Vamos embora, vamos edificar. Vamos edificar. Teve gente que parou no caminho, mas nós não vamos parar. Vamos fazer uma coisa nova. Vamos fazer uma coisa nova, plenitude. Vamos avançar a um lugar onde ninguém fez. Vamos fazer algo que ninguém fez. Vamos cantar uma canção que ninguém cansou. Vamos cantar, aleluia, um cântico que ninguém entoou. Vamos pregar uma mensagem que ninguém pregou. Vamos! E ela, quando constrói a cidade, ela fala assim: o nome dela é Bet-Horon, algo como casa da caverna, lugar de refúgio. Oh glória, todo mundo que vier para a minha cidade, oh glória, todo mundo que vier para a plenitude saberá: há profetas de esperança nessa casa. Oh glória, aleluia, todo mundo saberá a esperança nessas 4 paredes. Todo mundo que entrar aqui saberá a esperança neste lugar. O que eu vejo com essa mulher? Alguém que não aceita o estigma familiar, as dores da vida, os contratempos, mas que segue em frente. Segue em frente. Segue em frente. O carro bateu, roubaram o carro, vai comprar outro carro.
Deu problema com a compra daquela casa, Deus vai te dar outra casa. Essa firma faliu, você vai abrir outra firma. Aleluia, você vai abrir outra firma e vai dar certo essa firma. Essa ideia não prosperou, a nova que está chegando vai te tornar milionário. Oh glória, oh glória. Pastor, eu pequei, eu errei, mas Deus restaurou a sua vida. E aquilo que era dor hoje é testemunho. Aquilo que era fracasso hoje inspirará outros a continuarem. Mulheres extraordinárias, eleitas, que fazem o que ninguém fez. Mulheres que escrevem seu nome na história. Oh, que sai do lugar pequeno, que sai do lugar onde não tinha nada e vão invadir a Europa, vão invadir as nações, vão declarar: Jesus faz isso, Jesus fez isso. Vem cantar, povo. Cadê quem vai cantar? Quem vai cantar? Aí, se eu termino o texto aqui, já era festa. Mas o autor, o redator, quer colocar uma cereja no bolo. Verso 27. Verso 27. De quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. É Josué, o servo de Moisés, que em Êxodo é servo de Moisés, que em Número é servo de Moisés, mas que em Josué é servo do Senhor, um dos maiores capitães da história de Israel. Ele é capitão, ele é profeta, ele é juiz, oh glória. Ele vem da onde? Ele vem de uma mulher que não decidiu não desistir. Ele vem de uma mulher que disse: eu não vou paralisar. Então fique de pé, plenitude. Eu quero declarar sobre alguém nessa noite: tua geração será poderosa na terra. Vem Caleb nascendo aí, irmão. Tem Caleb nascendo na terra. Tem Caleb para prosperar. Tem Caleb para continuar a obra. Meu futuro é do tamanho que eu quero. Vamos cantar, plenitude. Minha casa é fruto do amor de Deus. Minha força está em alegrar teu coração, Senhor. Os sonhos vão além de onde alcança minhas mãos. E a esperança só morrerá se eu decidir não mais lutar. Só me basta confiar em quem jamais mudará. Jesus, minha grande sorte foi conhecer, desfrutar do teu amor. Tua grande aposta foi me amar. Acredito em mim. Minha grande sorte foi conhecer, desfrutar do teu amor. e acreditou em mim. Minha grande como nós vencemos essas coisas difíceis que acontecem na vida da gente? Número 1, não jogando para debaixo do tapete. Não finja que aconteceu. Não finja que não aconteceu.
Tem gente que quer fugir da realidade. Não! Fugir da realidade. Essa gente que fala, se alguém pisa, se você deu uma topada, arrancou a cabeça do dedo, dá glória a Deus porque você tinha dedo para arrancar a cabeça. Isso é deturpar o texto. Aceite, aconteceu. Aconteceu, mas eu sobrevivi. Aconteceu, mas eu superei. E isso vai ficar no devido lugar. Vai ficar no passado e não no trono do presente. Deu erro, deu problema, ok? Pare de querer ficar lembrando disso, falando disso. Muitas pessoas, porque muitas pessoas sofrem, porque elas não conseguiram encerrar o luto. E elas ficam chorando, chorando e chorando e chorando e chorando e chorando e chorando. E vira e mexe a foto na internet. Que saudade, que isso, que aquilo. Ela não deixou, essa pessoa não deixou o cestinho no rio. Não deixou o cesto embora. A dor faz parte, mas precisa ir embora. Precisa ir embora. Nós conhecemos, eu, Wagner, pastora Wagner, pastora Kátia, nós conhecemos uma moça, uma senhora. E desde que eu e Wagner fomos para a igreja da onde a gente era, a gente sempre conheceu essa senhora. Ela parecia uma morta-viva. Pensa na tristeza em pessoa. Ela era a personificação da tristeza. Eu não lembro de vê-la uma vez sorrindo. Ela era a tristeza em pessoa. Com o passar do tempo a gente descobriu. Ela teve um namorado na juventude dela, onde ela era tremendamente apaixonada, aonde os pais não deixaram ela se casar com o amor da vida dela. E ela casou com outro cara. Ela casou, teve filhos com esse cara, mas ela sepultou seu sentimento. Ela era uma morta viva andando. Sabe por quê? Ela se agarrou a um poste na beira do caminho e ela estava dentro do trem. Vamos aprender com essa mulher hoje. Vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente, plenitude. Há algo de Deus para nós. Há algo maravilhoso de Deus para nós. E você que recebe essa palavra, aplauda da proporção na qual você recebe essa palavra nessa noite, pelo poder do nome de Jesus.